Ora, meus caros amigos e amigas, gostaria de falar sobre um assunto que é importante. Todos nós nascemos, todos nós iremos um dia falecer. A palavra de Deus diz que o nosso corpo foi formado do pó da terra e para o pó voltaremos. A morte e a ressurreição. O exército filisteus avançou até Sunem, instalou ali o acampamento e preparou-se para atacar Israel. Pouco ou nada confiante, o rei Saul fez acampar o exército de Israel nas proximidades do Monte Gilboa. Passada a certeza da presença de Deus, havia permitido a Saul comandar destemidamente Israel contra os seus inimigos. Entretanto, Saul deixara de servir ao Senhor. Quando este rei, o apóstolo, até tinha procurado consultar a Deus acerca do resultado desta batalha iminente, o Senhor recusara-se a comunicar com ele. O incoerente receio do amanhã desconhecido pesava terrivelmente sobre Saul. Se pelo menos Samuel ali estivesse, mas Samuel tinha morrido. Ali estivesse, e já não podia aconselhá-lo, ou quem sabe, talvez ainda pudesse. Descobrindo uma médium que havia escapado à sua anterior caça à feiticeira, o corpulento rei curvou-se para a consultar acerca do desfecho da batalha do dia seguinte. Ordenou-lhe: faz-me subir a Samuel. Durante a sessão, Medium viu um espírito que subia da terra. Este espírito informou o desafortunado rei de que não só Israel perderia a guerra, mas ele mesmo e o seu filho perderiam a vida. A perdição cumpriu-se, mas terá sido realmente o espírito de Samuel que fez essa perdição? Como poderia uma medium condenada por Deus ter poder sobre o espírito de Samuel, um profeta de Deus? E de onde viria Samuel? Porque haveria o seu espírito subido da terra? Que teria acontecido a Samuel depois da morte? Se não foi o espírito de Samuel que falou com Saul, quem foi então? Vejamos o que a Bíblia ensina acerca do assunto da morte, da comunicação com os mortos e da ressurreição. Imortalidade e morte. A imortalidade é o estado ou a qualidade daquele que não é sujeito à morte. Os tradutores da Bíblia usaram a palavra imortalidade para traduzir o termo grego athanasia, a ausência de morte, e apatásia, incorruptibilidade. Como se relaciona este conceito com os seres humanos? Imortalidade. A Escritura revela que o Deus eterno é imortal. De facto, Ele é o único que possui imortalidade. Não foi criado, existe por si próprio e não tem princípio nem fim. As Escrituras não descrevem em parte nenhuma a imortalidade como uma qualidade ou estado que o homem ou a sua alma ou espírito possua, de um modo inerente. Os termos, geralmente traduzidos por alma e espírito na Bíblia, ocorrem mais de 1500 vezes, mas nunca associadas às palavras imortal ou imortalidade. Em contraste com Deus, então os seres humanos são mortais. A Escritura compara a vida deles com um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. São apenas carne, um vento que passa e não volta. O homem sai como uma flor e se seca, foge também como uma sombra e não permanece. Deus e os seres humanos diferem acentuadamente. Deus é infinito. Eles são finitos. Deus é imortal. Eles são mortais. Deus é eterno. Eles são transitórios. Imortalidade condicional. Na criação, Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fogo da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O relato da criação revela que a humanidade recebeu a vida de Deus.
corolário deste facto fundamental é que a imortalidade não é inata à humanidade, mas um dom de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, deu-lhes uma vontade livre, a faculdade de escolherem. Podiam obedecer ou desobedecer, mas a continuação da sua existência só era possível através de uma obediência contínua e pelo poder de Deus. Deste modo, a sua posse do dom da imortalidade era condicional. Deus teve o cuidado de explicar sob que condição perderiam o direito a este dom, comendo dar-te o conhecimento do bem e do mal. Deus avisou explicitamente: quando dela comer, certamente morrerás. Morte, o salário do pecado. Contradizendo o aviso de Deus de que se a desobediência resultaria a morte, Satanás garantiu: certamente não morrereis. Mas depois de haverem transgredido o mandamento de Deus, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é efetivamente a morte. O pecado ditou-lhes a sentença: tornarás a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Estas palavras não indicam a continuação da vida, mas a sua cessação. Depois de ter dado esta sentença, Deus vedou ao casal pecador o acesso à árvore da vida, para que não coma e vive eternamente. Este seu ato tornou claro que a imortalidade prometida sob a condição da obediência se perdeu através do pecado. Haviam-se tornado agora mortais, sujeitos à morte, e como Adão não podia transmitir aquilo que já não possuía, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Só a misericórdia de Deus evitou que Adão e Eva morressem imediatamente. O Filho de Deus havia-se oferecido para dar a sua vida, a fim de que eles pudessem ter outra oportunidade, uma segunda hipótese. Ele era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e esperança para a humanidade. Apesar de as pessoas nascerem mortais, a Bíblia incita-as a procurar a imortalidade, incorruptibilidade. Jesus Cristo é a fonte desta imortalidade. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O próprio Cristo disse que a sua voz haveria de abrir as sepulturas e ressuscitar os mortos. Se Cristo não tivesse vindo, a situação humana seria sem esperança, e todos os que morreram teriam perecido eternamente, graças a Ele. Porém ninguém precisa de perecer, João disse, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a fé em Cristo não só anula a pena da morte, mas também garante ao crente o precioso dom da imortalidade. Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Paulo garante-nos que são as Escrituras que nos podem fazer sábios para a salvação, pela fé que é em Cristo. Aqueles que não aceitam o Evangelho não recebem a imortalidade. Receber a imortalidade. O momento em que é concedido o dom da imortalidade é descrito por Paulo. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Esta passagem torna bem claro que Deus não concede a imortalidade ao crente
por ocasião da sua morte, mas na ressurreição, quando soar a última trombeta, então isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Embora João nos indique que recebemos o dom da vida eterna quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador pessoal, a concretização deste dom só se realiza quando Cristo voltar. Só então seremos transformados de mortais em imortais, de corruptíveis em incorruptíveis. Como diz aqui no início, o salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna aos seus remidos. Até aquele dia a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a única vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro do seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde.